Olá, graça e paz. Mais uma vez aqui para nós caminharmos mais um bocadinho na palavra do Senhor. Desejo que quando você estiver ouvindo essa mensagem, você seja ricamente abençoado, abençoada por Deus. O texto que nós vamos ler hoje está em Neemias, capítulo 3. Vou pontuar somente alguns versículos, mas será excelente você ler todo o capítulo e, por que não, todo o livro de Neemias, que é bem pequeno. Versículo 1 do capítulo 3 nos diz assim: E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, os sacerdotes, e reedificaram a porta das ovelhas, a qual consagraram e levantaram as suas portas e até a torre de Meá, consagraram e até a torre de Ananel. Neemias foi levantado, Neemias foi chamado para um período pós-exílio, depois do exílio, depois da correção, depois da disciplina. Agora o povo estava de volta, mas eles não haviam entendido ainda da necessidade de reconstruir tudo aquilo que foi destruído. Muitas vezes a gente na nossa vida, nós passamos períodos assim de destruição, períodos bastante difíceis em que muitas coisas nos são tiradas, tanto materialmente como de pessoas, como de honra, como de moral. Passamos períodos muito difíceis. E quando esses períodos passam, porque a gente ora, a gente busca, ou nós por nós mesmos, ou alguém que orou por nós, e nós passamos por esse período, e a gente não pode estacionar. Passou o período, não, porque quando a gente passa por esses momentos, muitas coisas na nossa vida são destruídas, e aquilo que é destruído precisa ser reconstruído. E o povo ainda não tinha entendido exatamente o que era ter voltado do exílio. Não é só voltar e pronto. Precisava ser reconstruído. Então, Neemias trouxe para todo mundo a necessidade. E a gente já começa esse capítulo lendo que os sacerdotes, o sumo sacerdote e os sacerdotes se levantaram, né? Eles saíram da sua posição de ficar ali só no ofício do sacerdócio, e agora eles colocaram a mão na massa, agora eles colocaram a mão na ferramenta, agora ali ninguém era mais, ninguém era menos do que ninguém, eram todos iguais para reconstruir, porque depois da reconstrução todos seriam beneficiados, afinal estamos falando de muro, de proteção, que nessa hora você entenda que é o momento de não colocar o seu eu acima, de não colocar a sua posição acima, porque quem sabe você passou por esse período, você tem uma posição, seja uma posição eclesiástica, seja uma posição dentro da sua casa, seja você um pai, uma mãe, uma avó, um tio, um responsável que foi irresponsável até agora e agora o Senhor te restaurou. E quem sabe você quer, não, agora todo mundo tem que ver que Deus fez uma obra na minha vida e tem que me aceitar. Não, as pessoas não veem a obra na sua vida a olhos nus. É você que precisa se levantar e reconstruir tudo aquilo que foi destruído, tudo aquilo que você destruiu ou permitiu que o diabo destruísse. Aí no versículo 5 diz assim: E ao seu lado repararam os tecoitas, porém os seus nobres não submeteram ao serviço de seu senhor. Reparar então que nem todos queriam descer do seu pedestal, todos sabiam da necessidade de reconstruir o muro, porque a cidade estava com o muro em ruínas. Então sabia que tinha que reconstruir, mas tem aquele que fala assim: não, mas eu não fui chamado para esse serviço, eu não sou peão, eu não sou da prateleira de baixo, eu sou da prateleira de cima, eu fui chamado para dar ordem, eu fui chamado para ser servido. Na hora
da reconstrução, quando uma cidade é destruída, quando vidas são destruídas, quando a sua família é destruída, quando a sua igreja é destruída, se todo mundo não descer da sua posição, do seu ego, e tomar posição todos iguais, porque numa guerra, mesmo general, mesmo capitão, mesmo tenente, precisando, ele entra na guerra, ele empunha a arma igual o soldado. Aí no versículo 8 diz assim: ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives, e ao seu lado reparou Ananias, filho de um dos boticários, e fortificaram a Jerusalém até o muro largo. Então, você está vendo que não tem ninguém? Era um momento de reconstrução. Todo mundo ali era pedreiro, todo mundo ali era soldado, porque tinha que lutar, porque os inimigos queriam invadir. Então, tá aqui o ourives, o boticário, também colocaram a mão na massa, junto com o sumo sacerdote, aí no versículo 9 diz assim: e ao seu lado reparou Refaías, filho de Ur, líder da metade de Jerusalém, mais um outro líder. Então, você vê que se repete várias vezes, o sumo sacerdote ao lado do sacerdote, o sacerdote junto do ourives, o ourives do lado do boticário, o boticário do lado do líder de uma parte de Jerusalém. Então, um ao lado do outro, juntinho. Aí no 12 diz assim: ao seu lado reparou Salum, filho de Aloés, filho da outra metade da parte de Jerusalém, ele e suas filhas, o sumo sacerdote, o boticário, o líder e agora também as mulheres, as filhas daquele líder. Filha de líder, tinha lá sua posição de filha de líder, mas não era hora de reivindicar os seus direitos. Muito pelo contrário, era hora de oferecer os seus serviços, de dizer: olha, estamos um ao lado do outro para reconstruir aquilo que será de bem comum para todos. Quando você reconstruir, descer, todo mundo, se colocar todo no mesmo patamar, a sua família vai ser reconstruída e a glória vai ser só de Deus. Ninguém vai ter a glória porque todo mundo pôs a mão na massa. Porque você, como líder, você deu o primeiro passo. Não fique esperando, porque tem muitos líderes, muitos pais que erraram com os filhos e acha que por eles serem pais, são os filhos que têm que dar o primeiro passo. Não, porque eu mereço o seu respeito, ele tem que me respeitar porque eu sou pai. Mas você não lembra do que você fez para perder o respeito dos seus filhos, o amor deles. Você que é líder, não, mas eu sou o pastor, eu sou a mulher do pastor, eu sou a filha do pastor. Eles têm que me respeitar, mas você não considera o que você fez para perder esse respeito. E se é para reconstruir, desça. Para encerrar, o último versículo do capítulo que diz: e entre a câmara do canto e a porta das ovelhas repararam os ourives e os mercadores. Então, ninguém ficou de fora, a não ser, versículo 5, os nobres, os bons. Mas não foi por um mau exemplo, porque o sumo sacerdote colocaram a mão na massa também. E encerra dizendo: os ourives e os mercadores. Não importa a posição, importa que há algo que precisa ser reconstruído. Um muro de uma cidade, obra grande, obra trabalhosa, tinha inimigos. Você lendo todo o livro de Neemias, tinha pessoas ali fazendo de tudo para atrapalhar. Então não era só ir lá e levantar um muro. Isso seria fácil, podia contratar alguns pedreiros e fazer, não. Não adianta você querer terceirizar, porque a reconstrução da sua vida, aquilo que precisa ser reconstruído na sua vida, é espiritual. E o inferno se levanta e vai se levantar para que você não reconstrua. Vai colocar pensamentos, vai colocar sentimentos, vai trazer de volta aquilo que, quem sabe, você já venceu. A soberba, o orgulho, e sabe lá mais o quê?
Então, se você não descer do seu patamar, se você não reunir quem você tem com você na sua igreja, na sua casa, conversar, falar, chamar, falar. A gente precisa reconstruir, só vamos conseguir juntos. Não adianta você querer reconstruir um casamento sozinho ou sozinha. Você tem que chamar o cônjuge para reconstruir um ao lado do outro. Não adianta você querer reconstruir a sua família sozinho, sozinha. Você tem que chamar os seus filhos para reconstruir um ao lado do outro, reconhecer a sua miséria. A reconstrução requer trabalho, renúncia, dedicação e amor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que em tudo que você colocar as tuas mãos de maneira lícita e honesta, seja abençoado por Deus.